Receba a paz do seu irmão em Cristo, pastor Valdecir José, da Igreja Pentecostal Rocha de Israel, situado à Avenida Petrona Recalde, 273, no NS Aparecida, em Campinas. Tá aí para você. Mais uma vez, mais oportunidade que o Senhor nos concede nesta tarde de quarta-feira, para estar gravando esta live, né, esse ensinamento bíblico aí para você, tá certo? Onde o pastor Valdecir José tem aí te instruído dentro da palavra, tá certo? Para você, para seu elevo espiritual, né? Para seu crescimento espiritual, tá certo? Para você que gosta, né, de aprender da palavra de Deus, para você que se sente bem, confortável, tem a sua alma aí regozijada pela presença do Espírito Santo. O pastor Valdecir está gravando essas lives para ajudar você, tá bom? Você que se sente fraco, você que se sente abatido, você que muitas vezes tem ido poucas vezes na casa do Pai, né? Devido ao seu trabalho, devido às dificuldades que você tem, tá aí uma chance, uma oportunidade de você buscar o Senhor, né? Buscar o Senhor através da palavra de Deus, conhecendo o Senhor cada vez mais através da sua palavra. E Deus tem usado pela misericórdia e nós temos aí trazido, né? A nossa intenção no momento era orar. Orar e interceder pelos lares, como nós começamos, né? Com a intercessão, orando pelos lares. Mas também o Senhor colocou para a gente estar fazendo o ensinamento da palavra, pregando a palavra. Haja vista que nos últimos dias nós olhamos e vimos que a casa do Senhor muitas vezes se encontram vazias, né? Poucas pessoas têm frequentado as igrejas, pouca gente está tendo compromisso realmente com o Senhor, na casa do Senhor. Então é uma forma também de te alcançar através da palavra, tá certo? Através das lives, né? Através das lives aí, Deus tem dado essa oportunidade para você também comer da palavra, para você se alimentar da palavra aí, para que você venha criar forças e retornar, né, às primeiras obras que eram estar na casa do Senhor todos os dias, né? Como Davi fala, né? Bom seria que nós estivéssemos todos os dias na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Tá aí então para você, nós vamos trazer uma mensagem. Eu já falei com o Senhor, né? O Senhor me levou aqui uma passagem bíblica que a gente vai estar trazendo para você aí, para você ter um conhecimento. Você que conhece já, né, vai relembrar, regozijar e vai ter aí a sua fé, né, acrescentada através da palavra, né? Porque a fé vem por ouvir, né? E ouvir a palavra do Senhor. Então você nesta tarde vai ter sua fé aí acrescentada. Você que não conhece vai passar a conhecer, né? Você que aí não tem o conhecimento, não tem o contato aí com a Bíblia diariamente, né? Poucas vezes lê a Bíblia ou escuta, né, a Bíblia, você vai ver essa passagem bíblica aí, né? E tenho certeza que Deus vai falar com você, tá bom? Então nós vamos aí abrir a Bíblia Sagrada, né? Nós vamos ler aqui o livro de Lucas, né? Livro de Lucas, capítulo de número 15, versículo 11 a seguir. E disse um certo homem, que tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao seu pai, dai-me a parte da minha fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Em poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E ele foi e chegou-se
a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos. E desejando encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância, quantos trabalhadores, deixa eu ver, de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos seus servos ou trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu ali de íntima compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse-lhe: pai, pequei contra os céus e perante ti, e não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandália aos pés, e traz um bezerro cevado, e mata-o, e comam, e alegre-se, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Só até aqui. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus de poder, ó Deus de glória, Deus de maravilha. Senhor amado, querido, poderoso e vivo, verdadeiro, Criador dos céus, Criador da terra. Mais uma vez eu venho diante da Tua presença, diante da Tua santidade, meu Pai. Primeiramente, pedindo perdão pelos meus pecados, falhas, erros, tudo aquilo que eu tenho feito, a qual não tem te agradado, meu Pai. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos bondosas, as Tuas mãos misericordiosas, meu Pai, sobre a minha vida, quebrando os laços, me dando grandes vitórias, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor Jesus, e graças a Deus. Amém, amados? Vamos lá para a palavra de Deus? Então vamos lá expressar o que o Espírito Santo de Deus colocou no coração do pastor Valdeci, né? A palavra de Deus, né? Vamos lá então. A Bíblia nos fala acerca desse fazendeiro. E quando nós lemos o título, diz a parábola de o filho pródigo. Os amados sabem que quando Jesus veio para a terra, foi para formar discípulos, seguidores, né, do Mestre, para poder aprender e depois dar continuidade à obra do Senhor aqui na terra. Se os amados têm conhecimento, nós sabemos que Jesus ele começou o seu ministério aos 30 anos de idade. Foi batizado por João Batista e depois dos 30 ele teve o seu ministério cumprido até os 33 anos, ou seja, 3 anos de ministério, né? 3 anos pregoando a palavra. E nós sabemos que o Senhor Jesus, quando ele veio numa forma humana, né? Numa forma humana ilimitada. Jesus sentia fome, sede, cansaço, tudo que nós sentimos, o Senhor também sentia, as mesmas as dores, né? E então Jesus precisava de discípulos. Jesus reuniu os discípulos e começou então pregando a palavra. E aonde Jesus passava, uma grande multidão, né, seguia o Senhor. Né? E o que acontecia, amados?
No meio daquela multidão existia vários tipos de pessoas, vários tipos, da mais tipos que você possa imaginar, com vários pensamentos, várias atitudes, né, que muitas vezes a gente não conhecia, né? Quem estava na multidão ali, se você visse a olho nu, você não conhecia. Mas existia ali interesseiros, pessoas que estavam ali por causa do alimento, tinha ali pessoas curiosas, que iam só para ver os milagres, tinha pessoas ali que queriam pegar Jesus numa astúcia contra a lei, para acusá-lo e prendê-lo, né? Entregar ele às autoridades. Tinha vários tipos de pessoas. Tinha as pessoas verdadeiras, que realmente queriam compromisso com o Senhor e acompanhavam o Senhor e queriam se tornar um discípulo do Senhor. Então existia vários tipos de pessoas, né? Então o Senhor Jesus, quando ele pregava o seu evangelho, muitas vezes, né, quando ele via que as pessoas estavam assim ansiosas e curiosas para tentar pegar ele em alguma astúcia, para tentar entender ali e tentar acusá-lo de alguma coisa, ele pregava em parábolas. E o que é parábolas, pastor? Parábolas é uma simbologia. Ele simbolizava algo, né, através de uma história que não era verídica. Uma história que ele fazia uma simbologia, né, referindo a algo que ele queria falar, né, algo que ele queria dizer para a multidão. Então o que ocorria? Quando ele pregava uma parábola, nem todos entendiam. Ficavam totalmente perdidos sem saber o que ele estava dizendo. Até mesmo seus discípulos, muitas vezes, quando ele pregava uma parábola, não entendia, né? Não entendia. E muitas vezes questionava o mestre depois, quando a multidão estava despedida, e estava ali só os discípulos e o mestre em particular, alguns discípulos procuravam: mestre, nós ouvimos aquela parábola quando o senhor pregou, né? O senhor pregou, o senhor falou, mas nós não entendemos. O que o senhor queria dizer com aquela parábola? E aí Jesus, com toda a paciência, falava para eles o que o Senhor Jesus estava dizendo através daquela parábola. E uma dessas parábolas era essa do filho pródigo, né? A Bíblia fala que existia um fazendeiro, e esse fazendeiro tinha 2 filhos, o mais velho e o filho mais novo. E o pai de família, o fazendeiro, né, ia com os 2 ao campo, ensinar os 2 ao campo como preparar a terra, como cultivar a terra, como fazer a plantação, como fazer a colheita. É o trabalho de um fazendeiro, né? O trabalho de um fazendeiro. Porque ele sabia que um dia ele iria ter o seu fôlego de vida ceifado. E os seus filhos precisariam aprender o ofício para dar continuidade nas fazendas, ou na fazenda. E então ele se dedicava. O seu filho mais velho, né, acompanhava seu pai, né, já tinha ali uma experiência, né, mais do que o menino novo, né, o filho mais novo, e também seguia seu pai. Então ele se dedicava, né, à sua fazenda, a fazer com que a sua fazenda se multiplicasse em forma de dinheiro, em forma de plantação, né, de prosperidade, enfim. Ele fazia tudo para poder ser bem sucedido naquela fazenda. E era bem sucedido naquela fazenda, tanto é que, né, o seu filho mais velho acompanhava o pai, ele tinha empregados, né, e os empregados do pai ali eram como se fosse da família, né, eram bem tratados. Não era tido como escravo, como empregado, né, que geralmente né, nas fazendas. Né? Não, eles eram tidos como da família. Ganhavam bem, comiam bem, dormiam bem, não eram explorados. Era como se fosse parte da família, era como se fosse uma grande família. A diferença é que o fazendeiro era o dono, com seus filhos. Mas os empregados eram bem tratados, né, segundo a Bíblia Sagrada nos relata e nos mostra, né, isso aí. E com isso, né, os trabalhadores, né, trabalhavam contentes, felizes, e é claro que dava a produção necessária para que esse fazendeiro tivesse êxito naquilo que estava fazendo. Né? E quando começou a trabalhar com o pai, o mais novo, começou a seguir o pai. Começou a seguir o pai, trabalhar com o pai, mas ele começou a ver
que ele estava muito preso. Muito preso. E ele queria mais liberdade, né? Porque nós sabemos que um trabalho numa fazenda ocupa muito tempo. Levanta-se de madrugada. Eu me lembro quando a gente, né, ia trabalhar, eu trabalhei na colheita de algodão, né? Pouco tempo também, só para poder, como jovem, tinha curiosidade, né, amado? Ia lá ver a colheita de algodão. Não cheguei a participar, assim, mas via, né? Eu ia lá e colhia algodão, tudo, né? Na base de criança, né? De jovem, como eu era naquela época, né? Mas participei, pegava aqueles pau de arara, montava naqueles caminhão que passava para pegar a gente, né? Levava a gente para a roça. E eu observava que chegava na roça, a primeira coisa que as pessoas faziam, já era, levava a marmita, já era comer a marmita. Já chegava na roça, já sentava no chão ali, abria a marmita, já comia a marmita, né, ali, e depois de lanchar, tudo descansava um pouquinho e pegava na colheita. E ali ia fora, mano, tempo afora. Muitas vezes só parava bem à tardezinha mesmo para tomar o café da tarde. Outros nem paravam, né, continuava, porque quanto mais ele escolhesse, mais ganhava, né? Na época era por arroba, né, por saco, né, que era cheio. Então enchia aqueles balaios, né? Então tinha que encher aqueles sacos e depois colocava ali, o caminhão passava retirando e pesando para saber o peso, para poder a pessoa receber mensalmente, né? Por mês, ela recebia por mês. Iam computando, e uma vez computado, aí por mês somava e pagava. Então eu acompanhei um pouquinho, pouca coisa, mas acompanhei. Então a gente tem uma base, a gente não tem uma experiência, mas tem uma base, né? De como era. E então ocupava tempo. Muitas vezes trabalhava no sábado, muitas vezes a pessoa enfrentava o domingo. Não tinha tempo assim para ir para a escola, não tinha tempo para brincar, para se divertir, porque tinha aquele ofício. Principalmente quando a família era pobre, que precisava daquele trabalho, né, era mais sacrificado ainda. No caso desse fazendeiro, ele era o dono, mas ele tinha que ensinar os filhos. Então ele tinha que dar aos filhos experiências. Então ele tinha que colocar os filhos com a mão no arado, tinha que trabalhar. Ele tinha que mostrar para os filhos como ele adquiriu a fazenda, como ele chegou na situação que ele estava. Né? Que não foi sentado esperando tudo cair do céu, não. Ele colocou a mão no arado, teve que trabalhar, né? Teve que buscar, teve que pagar o preço para adquirir o que ele adquiriu. Né? Então aí eles queriam mostrar para o filho, olha filho, a única maneira de você vencer na vida, né, é trabalhando, é sendo honesto, trabalhando, se dedicando ao seu trabalho. É claro que Deus vem em primeiro lugar, né, não tenha dúvida disso. Primeiro Deus, depois o nosso trabalho, depois a nossa família. Né? Mas aqui, como nós estamos falando dessa parábola, né, então ele estava mostrando através da atitude dele que os filhos só iriam vencer na vida como ele estava vencendo se dedicasse. Porque poderia correr o risco de o pai ter a sua vida ceifada, seu fôlego de vida retirado pelo Senhor, chamado, né, através do Senhor recolhendo seu fôlego de vida, e os filhos desperdiçaram toda a fazenda. Do que adiantou tanto sacrifício, né, ele trabalhar tanto, né, se dedicar tanto, se depois os filhos jogariam tudo fora e depois passaria necessidade? Não adiantaria. Né? Não era vantagem ele deixar para os filhos ser relaxado depois, destruir tudo, né? Não valorizar. Porque tudo que vem fácil, vai fácil, não é verdade? Tudo que você adquire fácil, vai fácil. Então o pai queria mostrar para os filhos que eles tinham que zelar, né? Que quando ele partisse, né, ele ia deixar para eles dar continuidade e ter o sustento deles, ter uma vida digna. Né? Vamos pôr assim, ter uma vida digna, como o fazendeiro tinha. Trabalhadores trabalhando para ele, satisfeitos, felizes. Uma família unida, todos eles unidos, numa família, numa só família. Todo mundo comendo bem, vivendo bem. Não tinha murmuração, não tinha reclamação, não tinha falta de nada. O fazendeiro era ser humano, né? Ele, né, cuidava dos seus trabalhadores, dos seus operários. Então, era uma forma desse pai de família mostrar para os meninos, né, para os dois filhos dele, o mais velho e o mais novo, que eles iriam vencer da forma que ele estava dando a receita, da forma que ele estava praticando e colocando em prática na vida dele, do fazendeiro, e os filhos observando. Né? O mais velho logo começou a observar e começou a dedicar-se aos ensinamentos do pai.
Mas a Bíblia diz que o mais novo, né, começou a ter os seus próprios pensamentos. A Bíblia não afirma, mas nós sabemos que tudo tem um começo, né? E acredito eu que ele começou a olhar lá para fora. E ele achou que a maneira que o pai tinha de ganhar dinheiro, ter prosperidade e crescer, era muito difícil. Que a maneira dele, o pensamento dele, seria muito mais fácil. Muito mais fácil, porque ele era jovem. E sendo jovem, ele tinha um pensamento jovem. Ou seja, ele achava o pensamento do pai inadequado para ele. Ele não queria seguir as regras do pai. Ele não queria levantar de madrugada e trabalhar, pôr a mão no arado, chegar em casa de noite, ter que descansar para outro dia. Ele não queria essa vida para ele. Ele achava que ele tinha um jeito mais fácil de conquistar os seus objetivos. Pensava ele. Né? Esse era o pensamento dele. Só que ele manteve em segredo. Ele não o declarou ao pai, nem o irmão mais velho. Ele esperou o tempo certo tempo certo dele, né? Para declarar ao pai, né? Que ele não queria ficar na fazenda e não queria ter a vida que o pai tinha. E o fato é que, passado alguns tempos, alguns anos, ele chega diante do pai e pede a sua parte da herança. Né? Pai, me dá a parte da minha fazenda. Né? Porque ele já tinha colocado no coração para partir. Ele não queria mais aquela vida com ele. Ele queria uma outra vida. Vida que ele estava fazendo projetos e planos pela sua própria vontade, seus próprios caminhos, suas próprias decisões. E o pai podia negar. O pai podia negar, dizer não. Você é o mais novo. Ainda que fosse o mais velho, eu ia pensar. Por ele já ser de maior, ser o mais velho. Mas você é o mais novo. Você ainda não tem experiências para viver lá fora. Você é um alvo fácil lá fora. Mas o pai de família resolveu dividir a fazenda. Chamou o filho mais novo e diz, olha, esta parte é sua. Está aí a fazenda, está aí o dinheiro que te pertence, a sua parte da fazenda, e entregou ao mais novo. E o mais novo pegou aquele dinheiro, aquele montante de dinheiro da fazenda, e guardou. E com poucos dias, ele comunicou ao pai que ele ia partir. E partiu ele para uma terra longínqua, uma terra muito longe. Abandonando o pai, a fazenda, abandonando os conselhos do pai, e foi viver a vida como ele queria viver. Dissolutamente, diz a palavra, né? Ou seja, de qualquer maneira, de qualquer jeito. E ele chegando nessa terra, né, ele começou a usar o dinheiro. Eu creio e acredito que as suas vestes, né? Porque veja, uma pessoa do campo chegando numa cidade, todo mundo percebe que aquela pessoa é do campo, por causa das suas vestes, né? Principalmente naqueles tempos, né? Era tido como caipira, não era isso? Hoje não. Hoje é um pouco mais diferente, né? Já está mais moderno as coisas. Mas naquela época lá se vestia mesmo daquela forma. Eles não tinha, né? Não tinha esse preconceito que tem hoje. Essas pessoas que olham e ficam reparando e apontando as pessoas por causa das vestimentas, né? Mas mesmo assim, ele estando numa cidade, ele começou a comprar roupas novas, né? Agora para se vestir como o povo da cidade, andar como o povo da cidade. E começou a comprar roupas, procurar lugares para poder se alimentar, procurou uma casa, um local para ele se abrigar,
E tudo isso nós sabemos que envolve dinheiro. E ele começou a procurar as suas diversões. Aquilo que ele almejava, as diversões que ele queria. E ele começou a frequentar esses locais. E nós sabemos que, neste momento, quando percebe-se que ele é de fora, com dinheiro no bolso, porque está à mesa lá tomando, se divertindo, brincando, observando, né? Quem sabe até não vigiando, abrindo a carteira, mostrando a quantidade de dinheiro que tem, né? E as pessoas olhando, né? Pessoa do campo sem malícia, sem maldade, né? E entra numa cidade, onde muitas vezes na cidade é mais, né, provável, né, ter pessoas interesseiras, né? Porque lá na fazenda estava protegido pelo pai. Agora ele estava sozinho, pela sua própria conta, né? Então ele corria o risco sim de achar pessoas interesseiras. Como algumas pessoas, eu acredito, que encostaram nele sim para se aproveitar da sua ingenuidade, né, da sua falta de experiência. O fato é, amado, que ele começou a gastar dinheiro na farra. Gastou. Não foram muitos dias. E ele bate a mão no bolso e cadê o dinheiro? Cadê? Já não tinha mais. E aí acredito eu que ele começou a procurar aquelas pessoas que estavam com ele. E ele começou a comunicar, olha, meu dinheiro acabou, enquanto eu tinha dinheiro a gente se divertia, né? Mas agora acabou o meu dinheiro. E eu estou no aperto. Tenho a casa onde eu moro para pagar. Eu adquiri algumas dívidas. Enquanto eu tinha dinheiro, eu ia gastando. As pessoas foram me dando crédito. E agora, o fato é que eu estou sem dinheiro. E eu estou precisando de uma ajuda. Vocês podem me ajudar? E começaram a dar as costas para ele. Nos lugares onde ele frequentava, que se era feliz, que estava vivendo aquela vida que ele queria viver, que ele ia prosperar, aquele dinheiro que ele saiu da fazenda, ia ser um homem rico, um homem próspero, e voltar para a fazenda, mostrar para o seu pai que ele estava certo. Não deu certo. Ele foi iludido pelo seu próprio ego, pelo seu próprio orgulho, pela sua própria vaidade, pelos seus próprios pensamentos e atitudes erradas a qual ele tomou. E agora, o que fazer? Procurar um trabalho. Vou procurar um lugar, pensava ele, aonde eles estão contratando o trabalhador e vou trabalhar para que eu possa pagar pelo menos a minha moradia e o meu alimento. E ele começou a procurar trabalho, amado. Mas as portas para ele, se encontrava fechada. Ele batia, não conseguia nada. E ele começou a entrar em desespero, porque ele estava morrendo de fome. Já não tinha mais nada para comer. Ele sabia que ele ia ter que deixar a casa. É alugado. Se você não paga, o proprietário pede de volta. E ele se viu em desespero. E ele começou a pensar, eu vou procurar trabalho e vou me virar sozinho. Sempre trabalhei. Só que as portas estavam fechadas. Ele batia, as portas não se abriam. A única porta que ele encontrou foi alguém que ofereceu para ele apacentar porcos. Levou ele para uma fazenda. Chegou lá e disse para ele, tá vendo aquelas botas de porcos? Você vai alimentar os porcos. E a fome dele era tamanha, porque ninguém tinha dado nada para ele comer, que ele almejava, desejava comer aquelas bolotas de porcos que os porcos comiam, né?
Segundo alguns historiadores, estudiosos da palavra, a bolota de porco era um fruto. Era um fruto. Não era lavagem como é nos dias de hoje, né? Aquele resto de comida, resto de verdura, resto não sei do que. Era uma fruta que só servia para o porco comer mesmo. Ninguém mais conseguia comer aquilo, só os porcos. Por isso chama bolotas de porcos. E a fome dele era tamanha que ele pensava, ele almejava se alimentar com aquelas bolotas para matar a sua fome. Foi quando ele começou a fazer uma reflexão na sua vida. Ele começou a pensar. Falou, poxa vida. Meu pai tem tantos trabalhadores na fazenda. E os trabalhadores são bem vistos pelo meu pai, bem quistos pelo meu pai. Meu pai trata bem. São alimentados, cuidados, zelados. Não falta nada para eles. São como parte da família de meu pai. E eu estou aqui passando fome. Qual foi o pensamento dele? Ele disse, eu vou procurar o meu pai. Vou dizer para o meu pai que eu pequei contra Deus em desobedecer meu pai. Veja que ele tinha um conhecimento. Ele servia o Deus Todo-Poderoso. Ele havia sido ensinado que ele devia obediência a Deus e obediência a seu pai. Ele conhecia o quarto mandamento do Senhor, honrar o teu pai e tua mãe para que seus dias prolonguem na terra. Ele estava desonrando o seu pai, achando ser mais sábio e mais inteligente do que o pai. E o pai estava na direção de Deus. E o pai estando na direção de Deus, o pai estava sobre as ordens de Deus. Por isso ele era próspero. Por isso ele era bem-sucedido. Porque a orientação vinha de Deus. Não era da sua própria orientação. Ele pedia forças para Deus. E Deus abençoava, Deus prosperava a vida desse fazendeiro. E era o ensinamento que ele estava dando para o seu filho mais velho e o filho mais novo. Mas como o filho novo não quis. O fato é que ele agora começa a dizer, pequei contra os céus e pequei contra o meu pai. Eu vou correr e vou dizer para ele que eu não sou digno de ser chamado filho dele por causa desse pecado. Por causa desse erro que eu cometi. Mas vou pedir para que ele me aceite como um trabalhador dele. Só o fato de ele me receber como um trabalhador dele, para mim já é vantagem, porque eu sei que eu vou comer bem, vou me vestir bem, vou dormir bem e não vou ser assolado pela fome. Ele colocou isso no seu coração, despediu-se do seu trabalho de apacentar porcos e partiu de volta para a fazenda do teu pai, com esse pensamento de pedir perdão ao pai. Mas a Bíblia diz que de longe o pai avistou seu filho. De longe. E quando o seu pai avistou, seu pai saiu correndo. A Bíblia diz que o abraçou e o beijou. E o filho, então, declarou ao seu pai, pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho, mas me faz como um trabalhador, assim como ele tinha colocado no seu coração. Mas enquanto ele falava, seu pai chamava os trabalhadores e diz, olha, pega veste para os meus filhos, uma veste digna de um filho de um fazendeiro. Troca as vestes dele. Colocou um anel no dedo dele, que simbolizava a volta do filho para a família. A aliança que foi quebrada.
por parte do filho mais novo. E também sandálias nos seus pés. E logo disse, olha, mata um bezerro cevado. Vamos comer, vamos beber e vamos nos alegrar. Porque esse filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E fizeram festas, júbilos de alegria naquele dia com a volta do filho pródigo. Tenho certeza que isso ficou de experiência para ele para o resto de sua vida. Ficou marcada essa partida e essa volta de retorno para a fazenda. Quando o Senhor Jesus apregou essa parábola, a semelhança que o Senhor Jesus faz é com o reino de Deus. Para que nós possamos vigiar, para que nós possamos entrar no reino de Deus. Para que não sejamos filhos pródigos, que desprezamos o ensinamento do Pai, através da Bíblia Sagrada. O Pai está nos ensinando acerca da Tua Palavra. E nós não podemos desprezar o ensinamento do Pai. Nós não podemos andar segundo a nossa vontade, segundo o nosso querer, segundo o nosso pensamento, os nossos projetos e os nossos planos, porque não vai dar certo. Nós não seremos bem-sucedidos. Por isso que muitos transformam as bênçãos que recebem do Pai, desperdiçam em maldição. Gasta, 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 quando vê, não tem mais nada. Tudo que ele conquistou, tudo aquilo que o Pai conquistou e deu na mão dele, ele desperdiçou. Porque ele saiu da presença do Pai. Abandonou a casa do Pai. Achando que lá fora, ele seria mais bem sucedido. E hoje está no sofrimento. Hoje está sofrendo. Desperdiçou tudo. Muitas vezes com as portas fechadas. O seu orgulho ferido. Cabisbaixo. Entristecido. E feliz é aquele em que reconhece e retorna para a casa do Pai em humilhação. Bem-aventurado é aquele que faz uma autoanálise e vê o quanto errou. E aí tem a humildade de retornar para a casa do Pai e pedir perdão ao Pai. Porque o Pai vai estar sempre de braços abertos, esperando o filho pródigo. Sempre o Pai vai estar à espera daquele que um dia, outrora, esteve sendo ensinado e instruído para receber as prosperidades que o Pai tem prometido. Espiritualmente, materialmente, sentimentalmente. O Pai tem promessa. Mas o filho, muitas vezes, não tem a paciência necessária para enquadrar nos ensinamentos do Pai. Ele quer ter as suas próprias experiências, mas longe do Pai. E isso não dá certo. Nunca deu certo. Porque o Pai sabe. O Pai sabe o que é de melhor para você. Por isso o Pai ensina, por isso que o Pai instrui, por isso que o Pai cobra, por isso que o Pai exorta, por isso que de vez em quando o Pai dá umas varadinhas, umas palmadinhas, uns puxão de orelha, porque é necessário fazer assim. Porque o Pai quer o bom e o de melhor para nós. A fim de que nós não pegamos
caminhos tortuosos nessa vida, mas muito teimam. E o Senhor não obriga a ficar na sua casa, porque Ele não recebe adoração forçadas. Deus não te força nada. Tudo tem que ser voluntário. Movida pelo amor. Movida pela graça. E quando ele vê que está sendo forçado, que a pessoa não quer, ele permite sim. Que a pessoa vá procurar aquilo que almeja, que deseja. A pessoa tem o de bom e de melhor na casa do pai. O pai dá a melhor comida, a melhor bebida, a melhor veste. Vestes limpas. Nome honrado. Trata você como príncipe, como princesa. Muitas vezes, mesmo sem merecer, o pai te agraceia, te abençoa. Ele cobra, ele educa através da palavra. Mas ele abençoa, ele gratifica. Para você ser incentivado a cada vez mais se achegar ao pai. Só que muitos não valorizam isso. Acha que foi pelo seu próprio mérito. Porque é esforçada. Por isso que ganhou, porque recebeu. E acaba saindo da casa do pai, como um filho pródigo, uma filha pródiga. E aí vai buscar o sofrimento. Buscar aquilo que não perdeu. E só encontra sofrimento. Lágrimas e mais lágrimas. Tristezas e mais tristezas. E quando está como filho pródigo, numa posição até boa, muitas pessoas sorriem, até se aproximam. Mas quando vê que está com dificuldade, a maioria, esmagadora maioria, se afasta. Se afasta. E aí a pessoa vê que está sozinho, está sozinha. E aí começa a refletir o que tinha na casa do pai, quando deixou a casa do pai. E começa a ver que na casa do pai tinha tudo. Tudo que ela precisava, tudo que ele precisava, tudo aquilo que ele necessitava, na casa do pai tinha. Não havia necessidade de sair da presença do pai. Mas não valorizou. E aí começa a viver essa vida. E como eu já disse, muitos, ao fazer a reflexão, se arrependem. E aí retornam para a casa do pai. Em humilhação, em choro, em prantos e lágrimas. E quando chegam na casa do pai, recebe o pai o recebe de braços abertos. O pai ajuda, o pai alimenta. E o pai mostra que tudo aquilo que passou foi uma grande experiência que vai ficar marcada para o resto da vida, para que a pessoa vigie e não coloque em risco a sua salvação. Que não permita que o diabo venha colocar mais no seu coração esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude. Abandonar a casa do pai. Vai pegar firme. Vai fazer a vontade do pai. Vai passar a ouvir os conselhos do pai. Vai se colocar na brecha como o pai quer que coloque na brecha. E não vai fazer mais planos para a sua vida, porque ele vai deixar que o pai faça os planos na vida dele e na vida dela. Então nós vemos através dessa passagem bíblica, Jesus falando com aquele povo, através da parábola, que é preciso ter vigilância. Porque assim como
né? Satanás colocou no coração desse jovem a viver uma vida lá fora, uma experiência lá fora, que ele achava que ia ser feliz e foi triste demais para ele, viesse fazer com outras pessoas. Serviço de exemplo. Ficou na Bíblia Sagrada para servir de exemplo para mim e para você. E nós temos que ouvir os conselhos do Pai. Obedecer os conselhos do Pai. Viver a vida que o Pai preparou para mim, preparou para você. Para sermos bem-sucedidos. Na casa do Pai, nós temos tudo, não nos falta nada. Não nos falta nada, amado. As perseguições, as calúnias, as defamações da nossa vida na casa do Pai, nessa caminhada, são para nos dar experiências. Para o Pai mostrar para a gente como Ele nos protege, como Ele nos livra e que nós devemos confiar totalmente no nosso Pai. Que nós não temos que ficar olhando lá para fora. Para a vida de A, para a vida de B, para a vida de C. Muitos olham para a prosperidade dos ímpios, porque o ímpio tem carro bom, porque o ímpio tem casa boa, porque o ímpio tem não sei o quê, porque o ímpio lá desviou, está lá, mas tem tudo. Amado, não devemos olhar para as criaturas, nem para os ímpios que deixaram a casa de Deus. Tem um tempo certo para as coisas estreitarem. Tem um tempo certo para Deus trabalhar. Deus conhece o coração de cada um e o pensamento de cada um. E a hora de cada um que se aproxima para ele levar da terra. Então, uns eles estão trabalhar mais rápido, outros eles estão trabalhar mais lento, mas ele sempre trabalha na vida dos filhos pródigos. Para que os filhos pródigos retornem para casa, a fim de que sejam instruídos e preparados e alicerçados para receber a mansão celestial que está preparada para aqueles que servem o Senhor. Então nós vemos que através dessa parábola, Cristo está pregando e ensinando os seus. Mesmo alguns não entendendo, mas depois ele explicando o que ele queria dizer. Essa parábola é semelhante aos céus. Se o arrebatamento fosse naquele dia, aquele pai de família, aquele filho mais velho e os seus trabalhadores seriam arrebatados para o céu. E o filho pródigo ficaria para a grande tribulação, porque ele mesmo projetou os seus caminhos. Então que nós possamos vigiar, amado. Nós que estamos na casa do Senhor, devemos vigiar muito, para nós não também virarmos filho pródigo. Porque a Bíblia diz, amado, que todo homem, quando eu falo homem, é homem e mulher, viu? Está sujeito a cair. Todo mundo. Ninguém é melhor do que ninguém. Não vigiou, cai. Cai. Se torna um filho pródigo. Abandona a casa do Senhor, abandona tudo. E vai viver do seu modo, da sua maneira, do seu bel prazer. Todo mundo está sujeito a isso. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Então hoje à tarde, você está aprendendo sobre a parábola do filho pródigo. Você que abandonou aí a casa do Senhor, achando que você ia ser bem sucedido, achando que não ia fazer falta para você, porque você se virava sozinho, andava com as suas próprias pernas, que você era dependente de você mesmo, não dependia de ninguém, e agora viu que o negócio não é assim, que era uma coisa ilusória, uma ilusão que colocaram na tua cabeça, através de Satanás, e está agora passando aí por aperto, dificuldades, sendo assolado pelas enfermidades, na solidão, na tristeza, naquela angústia no coração, bateu aquele arrependimento, né? Volta para a casa do Pai.
volta correndo para a casa do pai. Peça perdão ao pai. Faça um concerto com o pai. O pai te espera. O lugar que o pai tem lá na casa é seu. Ninguém ocupa teu lugar. O lugar continua esperando você. Aquele lugarzinho no banco, aquele lugarzinho na cadeira que você sentava, aquele trabalho que você executava na casa do Senhor. Tudo está lá te esperando. Para que você tome uma decisão de se arrepender e voltar para a casa do Pai. Na parábola, nós vamos ver depois, se a gente continuar lendo lá, nós vamos ver que o filho mais velho se entristeceu, né? Ficou triste, né? Falou, poxa vida, trabalho com meu pai tanto tempo, ele nunca deu, né, um bezerrinho ali para me matar um churrasco, divertir com meus amigos. Agora o filho dele foi, tomou parte da herança, levou, gastou tudo à toa. O pai o recebe, mata um bezerro cevado, está lá na festa comendo e bebendo. Ele ficou indignado. Mas o pai mostrou para ele que ele estava na fazenda com o pai a todo tempo. E tudo que o pai tinha pertencia a ele. Que ele não precisava ficar com ciúme, não. Então nós que estamos na casa do Senhor, quando começar a chegar os filhos pródigos, nós temos que saber recebê-los. Não ficar com ciúme deles. Não ficar triste nem ressentido, dizendo, lá saiu, abandonou a casa, agora volta de novo. Aí está fazendo de novo o serviço. Não, amado. Nós temos que receber eles com carinho, com amor. Porque o que aconteceu com eles vai servir de experiência para eles. Para que não aconteça mais. Você não vai ser desvalorizado por isso. Pelo contrário. É como o pai disse, filho, você está comigo, tudo que é meu é seu. Ou seja, se você me pedisse um bezerro cevado, eu também daria para você festejar. Porque é teu. Dizendo que teu irmão estava morto. Reviveu, seu irmão estava perdido. E foi encontrado. Não é motivo para a gente se alegrar? Vem se alegrar conosco, não fica aí não, desse jeito não. Convencendo o filho mais velho a receber o irmão mais novo com amor. Não com diferenças. Não jogando na cara do filho mais novo tudo aquilo que ele fez. Que o sofrimento que ele já teve já basta. O sofrimento já ensinou ele pela desobediência dele. Não precisa mais de ninguém ficar apontando. Não precisa mais de ninguém ficar perseguindo e caluniando com um olhar diferente, com um olhar de acusação. Não. Não. O que ele precisa é receber um abraço, uma palavra de seja bem-vindo. Nós sentimos a sua falta. Nós estávamos orando e intercedendo por você para que você voltasse. Nós agora estamos felizes com a sua volta. É isso que eles precisam de mim e precisam de você. E é essa a nossa função. É esse o nosso trabalho. Porque eles foram enganados. Eles foram iludidos pelo adversário. Caíram na ilusão. Caíram no laço do passarinheiro. E o Senhor permitiu que isso acontecesse. Porque o Senhor contemplou o coração deles e viu que eles não estavam satisfeitos na casa do Pai. Então que os amados possam orar, que os amados possam ajudar esses filhos pródigos, aqueles que ainda não retornaram, a retornar à casa do Pai, a fim de que tenham direito também à herança. E qual é a herança que Deus preparou para mim e para você? Os céus. A coroa da vida, um novo nome.
as mansões celestial e o galardão para nós receber segundo as nossas obras. Para que os filhos pródigos voltem e não percam essa herança. Que eles encontrem o caminho do céu. Que os amados possam ficar com essa palavra. Aquilo que o pastor Valdecir José não conseguiu expressar, que o nosso amigo e cavaleiro Espírito Santo de Deus possa falar mais aos nossos corações. Uma excelente tarde para você. E se assim Deus nos permitir, à meia-noite nós estaremos de volta aqui com mais uma palavra do Senhor. Vou pedir para o Senhor revelar mais uma palavra, e quando Ele revelar, nós vamos estar trazendo para os irmãos e ensinando os irmãos, através da Bíblia Sagrada, o que Deus tem para falar com nós outros. Amém? Que a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês e alcance vocês com as mais ricas misericórdias. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus!